O Poder Legislativo está trabalhando, entre outras áreas, muito na acessibilidade e mobilidade urbana. Um exemplo disso é a estrutura da nova sede da Câmara de Vereadores, que já foi apresentada e também divulgada aqui, na CBN. Mas hoje, no nosso estúdio, recebendo o vereador Marcelo Lanzarin, presidente do Legislativo Municipal, para falar desse e outros assuntos relacionados à Câmara de Vereadores aqui da nossa cidade. Vereador, presidente Marcelo Lanzarin, bom dia, tudo bem? Tudo bem, bom dia Denise, bom dia aos ouvintes da Rádio CBN, uma satisfação mais uma vez poder estar aqui e conversar com o nosso cidadão blumenauense através dos canais da CBN, que sempre faz um trabalho importante, né, trazendo a informação para o cidadão blumenauense. E retomando o assunto da nova sede da Câmara, quais as expectativas, o andamento também dessa discussão ali junto com vocês no dia a dia, vereador? Bom, Denise, esse é um tema bastante polêmico. A Câmara de Vereadores, na realidade, desde que saiu do imóvel da Prefeitura e passou a pagar o aluguel, onde nós estamos hoje, na Rua das Palmeiras, se criou essa discussão com relação à necessidade de uma sede própria, o que eu também defendo. E esta é uma ação que nós pautamos dentro de um dos eixos que nós colocamos como eixos de intervenção num processo de gestão que nós estamos aplicando à Câmara de Vereadores, né? Uma gestão com planejamento estratégico, com eixos de intervenção definidos, com metas estabelecidas, né? São 4 eixos principais de intervenção: um eixo tecnológico, um eixo de gestão, um eixo de comunicação e o de investimento, que trata basicamente com relação à sede da Câmara, né? A proposta que nós apresentamos foi uma solução definitiva para a questão da sede própria, também apresentando uma alternativa que se possa consolidar através de um planejamento para que essa obra possa ser executada ao longo de alguns anos, com o recurso do fundo que a Câmara criou especificamente para essa obra. Ou seja, o nosso objetivo não é mexer no recurso que a Câmara hoje economiza e devolve para o Executivo. Nós sabemos da importância desse recurso que é economizado pela Câmara e que volta aos cofres do Executivo para ações, né, no município, principalmente na educação e na saúde e também em infraestrutura. Então, o nosso objetivo foi não interferir nesse recurso, ou seja, a Câmara poderia, num determinado momento, já que o recurso é repassado ao Legislativo, imobilizar esse capital todo e construir a sua sede própria. Nós entendemos que isso não é algo que deva ser feito, principalmente pela condição que nós estamos hoje, o cenário nacional, né? Há carência de recursos no Executivo. Então o nosso objetivo é fazer uma obra planejada para que ela ocorra em etapas, sem imobilizar uma quantidade grande de recursos de uma vez só, né, para que ao longo de 5 anos, em média, a Câmara de Vereadores tenha a sua sede própria definitiva. Ou seja, na realidade, a Câmara de Vereadores não tem a sua sede desde que a cidade foi fundada, ou seja, há 169 anos nós vivemos essa questão, né? O Legislativo sempre apoiado junto ao Executivo, e aí, como eu disse, em 2013, quando nós passamos a ter a sede própria através de um imóvel alugado, hoje se criou a polêmica. Então, como eu disse, eu também defendo uma solução definitiva para isso, e o que nós apresentamos foi um planejamento para a execução dessa obra, defendendo que ela permaneça na região do Centro Histórico. Acho que a Câmara de Vereadores ela contribuiu para o movimento, né, para mudar um pouco a dinâmica do Centro Histórico. O próprio prédio onde nós estamos hoje era um prédio que estava abandonado no centro da cidade e hoje foi devolvido, restaurado e devolvido para o contexto do Centro Histórico. E defendo também que a Câmara tenha o seu espaço e que não volte a dividir o espaço com o Executivo, porque há necessidade de nós mantermos a independência entre os poderes, e o Legislativo tem hoje, a proposta que nós apresentamos é de que tem condições sim, num curto período de tempo, de concretizar essa obra. Vereador, você falou então que os recursos virão de um fundo próprio com essa finalidade, para realmente construir a nova sede da Câmara de Vereadores aqui de Blumenau. E esse fundo, ele vai receber de que forma esse dinheiro? De onde vai vir esse dinheiro mensal, anual, para poder colocar em mãos aqui através desse fundo próprio? Esse fundo, na verdade, Denise, ele já foi criado. Esse fundo existe há 3 anos já, né? Então foi anterior à nossa legislatura ainda que ele foi criado, justamente com o objetivo de
ter recursos para construir a sede própria da Câmara. Então, ainda quando o prefeito Mário Hildebrand era presidente da Câmara de Vereadores, que foi criado esse fundo específico, e a Câmara deposita anualmente em uma conta, esse dinheiro está investido, R$750 mil por ano para esse fim específico. Hoje nós temos algo em torno de R$3 milhões nesse caixa, que foi criado, como eu disse já há um tempo atrás, com essa finalidade específica. Esse dinheiro está aplicado, então todo o ano, além dos 8 milhões, que foi o que a Câmara de Vereadores devolveu ao Executivo Municipal o ano passado, também foi feito o aporte de 750 mil nesse fundo, então. Então ele, na verdade, já existe, né, e já conta com alguns... dinheiro em caixa de 3 milhões já aproximadamente. existe esse valor aproximado de R$3 milhões em caixa, que foi o recurso que foi aplicado ao longo desses últimos anos nesse fundo especificamente. A execução do projeto, começo, meio e fim, qual o valor necessário? A ideia é que o valor estimado da obra gira em torno de R$10 milhões. Essa obra, como eu disse, nós apresentamos com a proposta para que ela seja executada em etapas ao longo de alguns anos, em torno de 5 anos, com paradas programadas para que o fundo possa captar mais uma parte desse recurso e investir mais um tanto na obra. Ou seja, ela teria pelo menos 3 etapas sendo executadas, uma inicial, uma parada programada de 1 ano ou 2, mais um investimento, mais uma parada programada e mais um investimento para finalizar a obra. O importante da proposta que nós estamos trazendo é que nós buscamos aqui agregar muito mais do que simplesmente a sede da Câmara de Vereadores para a cidade de Blumenau. O que nós estamos trazendo como proposta é que a Câmara de Vereadores seja indutora de uma transformação no centro histórico da cidade, uma revitalização completa que envolveria desde aquela região onde era o antigo porto, ali por trás da Tapioca, né, uma revitalização com passeios por trás da Fundação Cultural, por cima da foz do Ribeirão Garcia, criando um parque ciliar que se estenderia até onde hoje é o Parcão, né, que fica atrás do Angelone. Tudo estaria envolvido nesse parque. A nossa ideia, inclusive, é criar uma estação ecológica de educação ambiental ali também, junto ao parque, hoje é o Parcão. Ou seja, a nossa intenção é que a Câmara possa, através desses recursos, iniciar a obra e viabilizar essa transformação total no centro histórico, inclusive criando um novo parque para a cidade, um parque ciliar que estaria envolvido na foz do Ribeirão Garcia. Com essa grande transformação no centro histórico, vereador, a estrutura, a nova sede da Câmara vai atender também a arquitetura especial, germânica, vai estar pontuado isso também no que diz respeito à construção da nova sede? Então, essa foi uma discussão que nós tivemos, né, inclusive com relação ao projeto arquitetônico. A nossa ideia é que seja um prédio totalmente funcional, carbono zero, ou seja, aproveitamento da água da chuva, luz solar, energia fotovoltaica, tudo aquilo que nós tivermos condições de implementar nessa obra para que ela seja efetivamente carbono zero, nós vamos fazer. Com relação ao aspecto da obra em si, uma das discussões foi essa, no sentido de talvez trazer algo estilizado no estilo enxaimel. Nós recebemos a orientação de que não deveríamos partir para essa linha, porque ao lado, né, até para o ouvinte se situar, a nossa ideia seria construir a sede da Câmara num terreno situado na Rua das Palmeiras, ao lado do Museu da Família Colonial. E justamente por esta questão é que houve uma orientação de que não se trouxesse a fachada do prédio a algo que remetesse o estilo enxaimel, para justamente não concorrer com o imóvel que está ali, da família colonial, que justamente representa essa arquitetura. Né? Então, qual é a sua opinião sobre essa análise sendo feita? Eu acho que realmente ela tem lógica, Denise, porque mas nós já temos... seria uma concorrência colocar um prédio em estilo enxaimel, um prédio que traria essa arquitetura germânica, instalar ali um prédio que seguiria o mesmo olhar de um centro histórico que remete também a essa valorização ali do local? Eu entendo que sim, eu compreendi a explanação das pessoas que defenderam essa ideia, porque justamente ali naquele espaço nós já temos aquilo que é a nossa referência nesse estilo arquitetônico, que é
a casa da família colonial, né? O Museu da Família Colonial. É uma obra extremamente característica do estilo enxaimel. E aí nós colocamos do lado um outro prédio com as mesmas características, de certa forma estaria concorrendo, né, nesse estilo de arquitetura. Então houve uma orientação nesse sentido, até pelo próprio pessoal da Fundação Cultural, né, que entende que nós poderíamos trazer aqui, tanto é que o esboço trouxe uma outra proposta, que é justamente de trazer também, junto àquele espaço, uma arquitetura mais moderna, né? Mas que não fugisse totalmente do contexto do centro histórico da cidade. Vereador Marcelo Lanzarin, presidente do Legislativo Municipal, aproveitando também esse momento aqui com você no nosso estúdio, uma análise, uma avaliação agora desse segundo semestre, final do ano já batendo na nossa porta, né? Mas os trabalhos apresentados, a atuação da Câmara neste segundo semestre. Bom, Denise, eu quero te dizer que nós, como eu disse, desde o início dessa gestão, nós tivemos a oportunidade de assumir a presidência da Câmara de Vereadores no início desse ano, são 2 anos de mandato como presidente, juntamente com a mesa diretora, vereador Bruno Cunha, que é vice-presidente, vereador Almir Vieira, primeiro secretário, vereador Gilson de Souza, segundo secretário. A nossa proposta foi justamente trazer um olhar de gestão para dentro da estrutura da Câmara de Vereadores, né? A minha passagem pelo Executivo e também como secretário de Saúde, e também tive a oportunidade de fazer uma especialização em gestão, mais voltada para a saúde, mas a base da gestão você aplica em qualquer modelo, né? Nós, como eu disse, traçamos esse planejamento estratégico, definimos os eixos de intervenção e as metas. E numa avaliação, no monitoramento desse planejamento agora, no final desse segundo semestre, nós verificamos que nós já estamos muito adiantados com relação às propostas de intervenção que nós aplicamos, né? No eixo de comunicação, nós já estamos finalizando o edital da agência, nós estamos já com um novo site que vai entrar no ar nos próximos 30 dias, um site que foi desenvolvido por um servidor da Câmara de Vereadores, ou seja, hoje nós terceirizamos o serviço, a partir de agora nós vamos desenvolver essa solução dentro da própria Câmara de Vereadores. Ainda com relação ao eixo de comunicação, nós licitamos novamente a TVL, reduzimos 42% do gasto com a estrutura da TVL e ainda vamos abrir o sinal. A nossa expectativa é que no início do ano nós possamos ter um canal digital e o sinal esteja aberto para que todas as pessoas possam acompanhar os trabalhos da Câmara. E mais do que isso, nós estamos conversando com a universidade no sentido de tentar trazer para dentro da programação da TVL a programação da TV FURB, alguns programas desenvolvidos pela universidade, a universidade que não tem mais a Suba TV, infelizmente. A própria reitora Márcia tem trabalhado muito no sentido de resgatar isso, e nós nos colocamos à disposição para que, enquanto a FURB não viabilize novamente seu canal, que a TV Legislativa possa abrigar alguns programas desenvolvidos pela universidade, né? Então, a nossa intenção, como eu disse, é abrir o sinal, porque hoje, infelizmente, só pode assistir a TV Legislativa quem tem TV a cabo. Então, no eixo de comunicação, nós estamos bastante adiantados com relação a essas ações. No eixo tecnológico, nós tínhamos a previsão até o final do ano, essa é a nossa meta, de implantar um novo sistema na Câmara de Vereadores. Isso já aconteceu no mês de agosto. Nós já temos um sistema novo gerenciando todos os processos de trabalhos na Câmara. Acabamos com o papel, com certificação digital. Hoje nós podemos fazer qualquer projeto de lei, indicação, requerimento, tramitar em tempo real. O vereador tem essa possibilidade, inclusive, de fazer isso através do smartphone, lá na sua comunidade, visitando a associação de moradores. Se ele quiser fazer uma indicação, que é a ferramenta que o vereador tem para sugerir ao executivo que tome uma determinada ação, né? A limpeza de um ribeirão, a limpeza de um meio-fio, ou conserto de uma calçada. Isso são indicações que o vereador faz ao executivo no processo de trabalho que ele faz junto à sua comunidade. Hoje ele consegue fazer isso através do telefone celular. Se ele quiser anexar uma imagem, uma foto para enriquecer o documento, ele pode fazer isso, e com a assinatura eletrônica esse processo já começa a tramitar em tempo real na Câmara de Vereadores. Também já temos um aplicativo associado a esse sistema, e fica aqui o convite para as pessoas baixarem. O aplicativo é Câmara Blumenau. Lá nós podemos acompanhar todos os trabalhos da Casa Legislativa, o trabalho dos vereadores, e o acesso a todo o acervo de leis municipais, estaduais e federais também estão disponíveis
através do aplicativo. Então, no eixo tecnológico, nós também praticamente já nossa meta, no eixo de comunicação estamos bastante adiantados, no eixo de gestão nós estamos trabalhando internamente com as funções relativas à Câmara de Vereadores, principalmente no tocante àquelas funções que envolvem um grau de complexidade maior de ação do que aquela que o servidor prestou de concurso, né? Para exemplificar, a maioria dos nossos servidores são concursados como agentes legislativos. Em função da nossa estrutura, alguns acabam desenvolvendo outras atribuições, como coordenação de RH, coordenação de comunicação, e acaba criando desvios de funções para esses servidores que prestaram um concurso para uma outra atividade. E aí a solução, né, já que o servidor passa a desempenhar algumas ações mais complexas, é a concessão de funções gratificadas. Nós vamos trazer uma mudança com relação a isso. A intenção é que as gratificações elas possam ser concedidas através de avaliação por grau de competência. Então, nós vamos mudar as gratificações, as funções gratificadas, vamos criar funções por competência, onde nós vamos ter critérios objetivos sendo avaliados e estabelecendo conforme a complexidade da atividade desse servidor, diferente daquilo que ele prestou de concurso, a função gratificada proporcional à complexidade da ação que esse servidor desempenha. E no último eixo, é o eixo de investimento, que trata basicamente da sede. Nós estamos trabalhando junto com o governo do Estado, porque a nossa proposta, como eu disse, é que muito antes da sede da Câmara de Vereadores estar concluída, porque essa é uma obra planejada para ser executada, como eu disse, ao longo dos 5 anos, mas que muito antes disso a Câmara de Vereadores possa ser indutora dessa transformação, dessa revitalização no centro histórico e de uma criação de um novo parque ciliar sob a foz do Ribeirão Garcia. 2020, ano de eleições, para finalizar, o seu nome à disposição, pretende mais uma vez estar fazendo parte desse clima eleitoral? Bom, Denise, essa é uma pergunta que sempre me fazem e eu vou te dizer que confesso que ainda tem um dilema a vencer nesse sentido, né? Eu sou médico de formação, gosto da política, tive a oportunidade de ser gestor aqui do município de Blumenau, secretário municipal de saúde de 2009 a 2012 e acabei me envolvendo com a política, algo que é importante, inclusive eu queria deixar essa mensagem para o nosso ouvinte. Política não é algo do mal, Denise. Política é algo necessário e nós, enquanto sociedade, nos organizamos através da política. Toda vez que você se reúne, seja lá no teu condomínio, seja lá na associação de moradores ou na APP da escola, nós estamos fazendo política. Quando nós nos reunimos em grupo para discutir o bem comum, isto é política. Nós precisamos separar a imagem da política da politicagem, que é aquilo que se faz de forma mal intencionada em benefício próprio. Mas a política é algo extremamente necessário, salutar e é o que garante nós vivemos num país democrático como o nosso. Então, eu defendo, tinha uma percepção diferente, acho que como a grande maioria das pessoas achava que quem estava lá, pouco se importava com a população, que o executivo praticamente não devolvia aquilo que é necessário para a população. Hoje, dentro do processo, eu posso te garantir com muita tranquilidade, né? O trabalho é muito importante, os vereadores trabalham e trabalham dioturnamente, muitos deles se dedicam finais de semana, sem horário para a sua comunidade. Infelizmente, nós temos distorções, como existe em qualquer outra profissão, em qualquer outra área, mas nós não podemos simplesmente colocar todos na vala comum. É muito fácil esse discurso, né? E simplesmente julgar que todos não prestam, que todos são mal intencionados. Muito pelo contrário, a grande maioria se dedica e se dedica muito à comunidade. Nós temos que sim aprender a separar aqueles que realmente não têm essa intenção e numa próxima eleição evitar que esses retornem. Mas a política é algo salutar, importante, gosto, né? Mas como eu te disse, ainda tem um pouco de dilema, porque quanto mais eu me envolvo, mais eu me afasto da minha profissão como médico. Hoje eu praticamente não atuo mais, principalmente depois que assumi a Câmara de Vereadores como presidente, eu praticamente me dedico exclusivamente ao trabalho da Câmara de Vereadores. Dr. Marcelo Lanzarin, muito obrigada por estar conosco hoje aqui na Rádio CBN. Bom dia, tá? Muito obrigado, Denise, e um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN. Vereador Dr. Marcelo Lanzarin, presidente do Legislativo Municipal, participando dessa entrevista na rádio que toca a notícia, a nossa CBN Blumenau.